Amém. Nós estamos iniciando a terceira aula, né, sobre o estudo de número 27 da nossa apostila, chamado A Pessoa do Cristo Reencarnado. Nas outras duas aulas nós tratamos sobre esse tema, vimos a importância de nós entendermos esse evento que é central não só no nosso tempo, né, na humanidade, mas para toda a criação em toda a eternidade. Como o Deus que amou cada um de nós primeiro e quando nós ainda éramos seus inimigos, inimigos de Deus, né, por conta do nosso pecado, nossos delitos. Como esse Deus que nos amou, ele estabeleceu o seu plano e no final é, é, da, 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 do grande momento, né, como ele se tornou homem, né, e como essa natureza de Cristo, né, o Cristo encarnado, ela é tão impactante para nossas vidas, para nossa fé, principalmente da sua natureza hipostática, que é algo que para nós é fundamental conhecermos, que Cristo ele foi 100% homem, mas também 100% Deus. E isso foi algo que foi chegado, né, e desenvolvido ao longo da história cristã, porque também muitas heresias surgiram a partir daí, né, dizendo que Cristo, ou, quando estava encarnado, não era 100% Deus, ou não era homem, enfim. A gente tem uma série de desdobramentos a partir disso, ao longo da história e da humanidade, da cristandade. E é importante nós conhecermos essa natureza para entendermos também quão poderosa é, e quão poderoso é, né? E poderoso é esse evento para a nossa fé. Mas eu vou pedir o Ellison para orar, para nós iniciarmos a nossa aula nessa noite e abençoar nossa ciência de aula em nome de Jesus. Amém. Querido Pai, obrigado por mais um dia, Deus. Pai, aqui estamos, Senhor, reunidos como igreja, Pai, para aprender mais de Ti, Senhor. Pai, obrigado por essa oportunidade, Senhor, de estar estudando a Sua palavra, Pai. Pai, eu venho te pedir, Senhor, elimine todo sono, Pai, todo cansaço, toda distração, Senhor, para que assim tenhamos o máximo de atenção àquilo que vem de Ti, Pai, a Tua palavra, Pai. Pai, que venhamos crescer cada vez mais no Teu conhecimento, Senhor. Pai, abençoe o pastor, abençoe os nossos ouvidos, Senhor. Pai, nos dê sensibilidade, Senhor, para que a gente venha aprender mais e mais aquilo que vem de Ti, Pai. Obrigado por tudo e amém. 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 Obrigado, Ellison. Jesus te abençoe. Então, a Amém. gente tem falado sobre isso aí, sobre esse tema, né, nas últimas semanas. Eu vou voltar aqui a nossa Jana, o nosso quadro aqui que nós desenvolvemos ao longo aí dessas últimas 2 semanas que nós falamos, né, e tratamos sobre isso. Eu vou até depois compartilhar, fazer um PDF aqui, enfim, compartilhar com vocês. Mas nós temos falado algumas situações, né, principalmente em relação àquilo que a palavra de Deus diz em primeira, no segundo capítulo de Filipenses, né, no capítulo 2 de Filipenses, de 5 a 11, que trata sobre esse texto onde Paulo faz uma explanação muito profunda sobre tudo que nós estamos tratando aqui, né? Ele fala que a nossa atitude ela precisa ser a mesma. Eu acho que eu tenho uma quadra aqui maior, tem aqui. Que a nossa atitude, né, ela precisa ser a mesma que a de Cristo, né? Que embora sendo Deus, não considerou, voltar aqui, tá aqui o texto, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia pegar-se, né? Mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, e tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado de uma forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que todo nome, que é o nome de Jesus, se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, essa apresentação, né, essa junk que nós estamos utilizando, ela tem sido a base, né, vamos dizer assim, de tudo que nós estamos colocando, né, e estabelecendo aqui a partir desse texto, né, que é a base central daquilo que nós cremos, né? De maneira direta, que nós temos tratado aí nas últimas semanas é sobre isso, né? Entendendo que Deus ele vive num tempo que nós determinamos como Kairos, né, como um tempo diferente do tempo da humanidade.
E a partir daí, Deus lá na eternidade passada estabeleceu o seu plano da salvação. E eu fiz algumas ilustrações aqui, eu não vou voltar em todas elas, mas basicamente o que nós temos se você entender que aqui a gente tem uma visão, né, obviamente grosseira aqui, como se Deus não é um homenzão, né, não é um grande homem, eu só estou fazendo uma tentativa de ilustração, mas Deus olhando, né, aqui para passado e presente, Deus existindo nesse tempo kairos aqui em cima, ele consegue, né, ele vive de eternidade em eternidade, então Deus não está limitado pelo tempo, pelo espaço, pela matéria, ele consegue ver todo o presente, passado e futuro numa única olhada, né? Deus ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele determina todas as coisas. Então, quando o homem tem a queda, né? Aqui que nós exemplificamos aqui pela queda do homem. Então, você vê a eternidade, em algum momento que foi feita a criação do homem, e após a criação você tem a queda do homem. Uma vez que houve a queda, começa-se um tempo aqui, o que chama de crono, né? Por isso que de cronologia, cronômetro, enfim, todas essas palavras atreladas, que basicamente a gente está tratando aqui sobre o tempo onde Deus, onde o homem começa a contar a partir, né, da entrada do pecado na, na, na vida do homem, e ele passa a viver agora de uma maneira finita. E a gente falou sobre isso, e como Deus consegue olhar esse tempo passado, presente e futuro de uma única vez, e lá olhando, né? E aí, mais ou menos aqui eu fiz essa mesma ilustração, Deus olhando, né? Lá da eternidade, né? Mais uma vez, é uma ilustração bem simplória, né? Mas Deus olhando aqui da eternidade, né? Dessa estrutura da eternidade. E uma vez que Deus enxergou aqui na eternidade, ele não está preso ao tempo, ele enxerga toda essa estrutura, ele estabelece um plano que a gente resume ali em João 3,16, que é Deus ama o mundo de tal maneira que entrega o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, que entregou, né, seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus aqui na sua imensa sabedoria, e a gente já falou lá atrás, só de maneira resumida, falamos sobre arminianismo, falamos sobre calvinismo, que são as duas grandes escolas, por assim dizer, que tratam sobre essa questão da soteriologia, né, da determinação do plano de salvação. Independente da regra, eu vou abordar o arminianismo aqui, mas posso tratar do calvinismo também. O calvinista acredita, né, aquele que é de João Calvino, ele das institutas, ele vai acreditar que Deus, nesse momento aqui da eternidade, ele determina, né, quem são aqueles que seriam salvos. Já o arminianismo, ele entende que Deus olhou, e na presciência de Deus, Deus olha e vê aquele que vai responder melhor essa salvação. E aí determina que esses serão salvos. Enfim, tem também algumas aulas para trás aqui na Escola de Discípulo, você vai buscar ali no canal do YouTube, tem essas aulas lá. Eu também já entreguei dois ótimos links que tratam sobre isso, que fala um sobre a escola calvinista, arminiana, enfim, falando sobre isso. Mas o que para nós importa aqui é que Deus ele estabelece esse plano de salvação, e aí ele começa, e nós falamos sobre isso na semana passada, chegando na aula de semana passada, sobre o tamanho do universo, né? Isso aqui não precisa você rir, mas o universo, né, finito, considerando que houve um ponto inicial ali, né, que a gente onde Deus estabelece, né, onde inicia todas as coisas, e aí depende, assim se chama de Big Bang, a causa esse evento, mas para a gente é a criação. O universo observável hoje, ele na verdade ele tem essa estrutura. Então, se você pegar, né, um telescópio e olhar para todos os lados hoje, que a gente sabe da ciência, a gente consegue ver essa estrutura, né, como se fosse, como tudo parte de um ponto inicial, né, e aí na teoria lá do Big Bang vai ter a singularidade, mas tudo parte de um ponto inicial que eles não sabem o que existia antes, ou seja, a partir de um momento, de um ponto de partida, todas as coisas são criadas, né? E a gente acredita que isso está descrito em Gênesis, no capítulo 1, quando Deus literalmente diz, haja luz e houve luz, né? Tudo era trevas, era escuridão, até que Deus determinasse que houvesse luz. Então, a partir dali, hoje, o que nós conseguimos ver na ciência é essa estrutura.
E aí eu falei um pouquinho sobre isso, sobre anos-luz, sobre distância, né? Como é gigantesca, né? São tão enormes, né? Essas distâncias. E eu falei aqui, isso aqui é essa figura aqui, né? Aqui é essa figura aqui, né? Isso aqui é o universo, a representação do universo observável. Eu passei um vídeo na última aula. E essa distância ela é tão gigantesca, né? Que se nós a gente não consegue medir ela em quilômetros, né? A gente mede ela normalmente, né? Do ponto de vista científico, em anos-luz, porque a luz se move a 300 mil metros por segundo, é a maior velocidade que o ser humano conhece. Nada se move mais rápido que a luz. Então, mesmo que nós, por exemplo, e aí o universo observável ele tem 13 bilhões, se eu não me engano, 13,4 bilhões de anos-luz, a gente, mesmo viajando na velocidade da luz, nós levaríamos 13,4 bilhões de anos para cobrir toda essa dimensão, né, esse espaço. E a gente falou que a Bíblia ela é muito clara ao dizer que Deus não está limitado por tempo, por espaço. Deus ele é atemporal, Deus ele é não material, porque Deus é espírito, né? Nós temos falado sobre isso. Jesus, ele não é um homem grandão, ele é espírito, Deus é santo. E como algo santo, né? Um espírito puro, né? Santo. Deus ele não está limitado a tempo, a espaço, até porque, né? E aí, sem voltar, a gente tem falado algumas vezes disso. Ponto pacífico, por exemplo, na estrutura científica, que o tempo e o espaço, a gente pode entrar pelo relatividade, teoria da relatividade geral de Einstein, enfim, ele passa a existir a partir desse evento de criação. Antes disso não havia tempo, não havia espaço, não havia absolutamente nada. Então, o único ser que se encaixa, que não é temporal, porque ele está além do tempo, que não é material, porque ele está além da matéria, né? E não é espacial, porque ele não está limitado ao espaço, é a própria descrição que o Senhor se faz a respeito dele mesmo. Né? Quando Deus se declara através da sua palavra, a única forma de nós podermos entender Deus era Deus se revelando para nós. Então, Deus ele simplesmente se revela a nós, para que nós não tivéssemos nenhuma dúvida a respeito de quem é Deus e de como ele se porta ou estabelece, né, para a sua santidade, pela sua santidade, os termos desse relacionamento com ele. Então, é muito lindo você ver que, para não ficasse nenhuma dúvida, né, Deus simplesmente ele não permite que nós tenhamos uma imagem dele no sentido de, olha, para a gente não ficar na dúvida se Deus tinha a forma de uma árvore, de um cachorro, de qualquer outra coisa, de uma pessoa, enfim, Deus ele simplesmente ele se revela para nós. E ele se revela lá, a partir de Gênesis, você vai ver todo o tempo Deus se revelando para Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, enfim. E Deus ele é espírito. E como espírito, ele se declara sempre como o Deus que não podia ser representado por mãos humanas, né? Deus ele não pode ser representado por mãos humanas. Não existe como nós entendermos Deus, a forma como nós entendamos ao Senhor. E ele precisa se revelar a nós, e ele vem se revelando de maneira gradativa através da sua palavra. Né? Por fim, a gente, só fazendo uma recapitulação aqui de tudo que nós tínhamos visto anteriormente, né? A gente entende de maneira muito clara, né, que o Senhor ele vai se revelando a partir da sua palavra de maneira gradual. Então, você tem aqui, se eu considero, né, óbvio que não é temporal assim, mas é só para a gente ter uma dimensão, né? Vou colocar aqui. Se a gente tem aqui, por exemplo, Gênesis, e aqui a gente tem Apocalipse, né, como sendo a palavra de Deus revelada, né? Apocalipse, o que a gente tem é uma divisão aqui, que é a vinda de Cristo, que é sobre isso que nós estamos tratando. Nós temos uma revelação gradativa de Deus a respeito de si mesmo, até ele chegar nesse ponto máximo. Daqui para frente, tudo é a respeito de Cristo, né? O que eu estou dizendo? Nós tínhamos ali, inicialmente, uma pequena revelação de Deus, e Deus vai se revelando de maneira gradativa até que ele chega no ápice da sua revelação da humanidade, que é Cristo Jesus.
a ponto de João dizer que ele é a face visível do Deus invisível, né? Que Deus habitou entre nós. Então, essa revelação ela só poderia ser feita pelo próprio, só poderia partir dele para nós, nunca de nós para ele. Nós não temos condições, né, de imaginar ou de pensar como Deus é ou como ele se portaria se ele não nos dissesse. Essa é a verdade. E a palavra de Deus é justamente por isso a importância, isso torna a palavra de Deus inegociável, porque nós cremos que, por isso, lá atrás, não lembra que nós fizemos a série Solas, só as Escrituras, né? Sola Escritura, porque a palavra de Deus para nós ela é negociável, porque ela é revelação de quem Deus é. Deus se revela através da sua palavra. Lá ele diz o que ele aceita, o que ele não aceita, como ele reage, qual é o seu plano da salvação, qual é a solução de Deus para o problema do homem pecador e da sua separação dele, como é que nós temos de volta um novo e vivo caminho para Deus. E isso tudo ele chega a seu ápice naquilo que Paulo chama da plenitude dos tempos, que é a vinda de Cristo. Jesus ele é a manifestação definitiva, é a revelação definitiva, né, de Deus para a humanidade. Nós vimos o Deus invisível na sua forma visível e andando no meio de nós. Isso é muito poderoso, né? Porque é algo que normalmente, não, talvez não tanto, não sei agora, mas lá no início da igreja era algo que era muito criticado, porque você tinha diversas culturas, diversas religiões que tinham seus deuses. Então você chegava em Corinto, você chegava em Éfeso, você chegava em Roma, você chegava em vários lugares e a pessoa te apresentava os deuses dela, falava, olha, tá aqui, essa garrafa aqui é meu Deus. Não, tá aqui, olha, essa bolsinha aqui, ou essa imagem, ou essa escultura, essa árvore, esse esse qualquer que seja o objeto ou a representação humana, esse aqui é o meu Deus. E aí perguntava aos cristãos, e os cristãos simplesmente falaram, não, tanto os cristãos como o povo de Israel, né, como os judeus, não, meu Deus não tem imagem, não tem forma. Ele é um Deus invisível, né? Ele é um Deus invisível. E é muito lindo quando você começa a entender o quanto profundo é isso, porque todos representavam, de alguma forma, aquilo que eles consideravam seus deuses. Mas Deus não se revelou dessa forma. Porque Deus não pode ser colocado numa forma humana, né? Nós somos incapazes de ver e entender Deus, a ponto de que se nós vermos Deus face a face, nós morreríamos. Lembra da passagem de Moisés? Olha, melhor que quando eu passar, não veja face a face, porque você vai morrer. Né? Porque um homem não é capaz de contemplar diretamente a santidade de Deus sem essa transformação que Cristo nos prometeu de uma vida, de um corpo incorruptível para uma vida de santidade, porque não haverá mais pecado em nós, porque Cristo haverá transformado nosso corpo. Então, é muito profundo nesse aspecto, e a gente precisa começar a finalizar aqui esse tema para a gente poder avançar em relação a essa nossa visão, né? Vamos colocar assim, a respeito de quem é Cristo, de como ele coloca. Eu vou pedir se alguém puder me ajudar para nós lermos. Eu vou ler essa primeira parte, eu gostaria de ajuda nas demais, e ao mesmo tempo que vocês peguem a Bíblia de vocês, porque eu vou pedir para que vocês leiam algumas passagens para que a gente possa ir conversando a respeito disso. Então, a pessoa do Cristo encarnado, a gente vai ler uma fórmula, né, que na verdade, o que é uma fórmula? Né? É um documento, é uma declaração a respeito que a igreja construiu em 451 depois de Cristo, na Calcedônia, que é uma declaração a respeito da definição de que era Cristo. Havia, naquele momento, diversas, como existe hoje, tá? Não é incomum nós encontrarmos. Havia, naquele momento, diversas declarações a respeito de qual era a natureza de Cristo, né? Como é que era estabelecida essa relação entre Cristo homem e Cristo Deus, né? De que maneira a gente podia entender isso, a igreja entendia isso. Então, era comum ao longo da história terem concílios que eram... Você já estudou isso em história, concílio de Nicéia, concílio de vários lugares. Um deles é o da Calcedônia, em 451
depois de Cristo, né, no ano de 451, onde a igreja estabelece essa fórmula, né, essa definição dos pontos principais a respeito de Cristo. Isso vai tratar três grandes pontos. As naturezas duais de Cristo, ou seja, Cristo ele foi verdadeiramente homem, é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, são as duas naturezas. E isso se chama, tem um nome que se dá, isso se chama união hipostática de Cristo. Ou seja, essas duas naturezas não só existem, como elas coexistem em uma única pessoa, né, que se chama hipóstase. Sem confusão, mudança, divisão, separação. Não existe conflito entre essas naturezas. Jesus foi perfeito em todo o sentido. E principalmente a divindade e a humanidade, né? Então, cada natureza dessa, ela retém as suas próprias, como é que eu posso dizer? As suas próprias propriedades, né? O que eu estou dizendo? Cristo, ele era Deus a ponto de curar cegos, paralíticos, perdoar pecados e ter atributos divinos no seu ministério, mas ao mesmo tempo, né, ele mantinha as características da sua humanidade, ou seja, Jesus sentia fome, Jesus nasceu, Jesus cresceu, se desenvolveu, Jesus ele amava as pessoas, né, no sentido de seus amigos, né, tinha fome, tinha sede, né, sentia dor, porque senão a gente acaba assumindo, sem ter essa visão clara de que Jesus, ele simplesmente ou puramente, ele veio programado, vamos dizer assim, né? Eu já falei aqui algumas vezes sobre isso, para simplesmente morrer aos 33 anos, e não era isso, né? Jesus, ele amava a sua vida, né? Jesus, ele amava os seus amigos, seus discípulos. Jesus, ele não queria morrer. Tanto é que a oração de Cristo no Getsemane é: Senhor, se possível, né? Se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja, contudo, que seja feita a sua vontade. Jesus, ele sabia qual era aquele momento, ele via avisando, ele fez o discurso de João 13 e João 14 para os discípulos, falando: olha, vai chegar o momento que eu não vou estar mais com vocês. Falou em alguma ocasião, falou: olha, é necessário que o homem, o filho do homem, né, que ele se referia a si mesmo como filho do homem, seja levantado no madeiro para que atraia a muitos. Ele falou o tempo todo sobre a sua morte, sobre a necessidade do seu sofrimento, sobre a sua morte na cruz. Jesus, ele tinha essa consciência, obviamente, claro, como Deus, ele tinha essa consciência. Só que era necessário que no Getsemane também, ao mesmo tempo, que fosse ali era a expressão da divindade, mas também tinha que ter a expressão da humanidade. Porque para ter o perfeito valor era necessário que Jesus amasse a vida. Ele falou: olha, se possível, eu não quero morrer. Jesus não, ele não acordou naquele dia. Pense sobre isso, eu quero fazer esse exercício nessa noite. Jesus não acordou naquele dia e falou: nossa, como que eu esperei por esse dia? Era o dia que eu vou morrer e eu vou fazer minha missão e tá tudo pronto. Eu esperei esse dia da eternidade inteira e ele não saiu. Não era esse o contexto. Jesus, ele amava a vida. Jesus, ele não queria morrer. Jesus, assim como eu, assim como você, Jesus não queria morrer. Pensa em você agora. Você quer morrer? Você tem medo da morte? Jesus tinha medo nesse aspecto. Não era medo em si, não era um medo que nós temos humano, mas o medo seguinte, o medo na contraponto de querer viver. Jesus queria viver. Jesus queria sentar mais um dia com seus discípulos. Jesus queria tomar mais uma ceia. Jesus, ele tinha essas emoções nesse aspecto, porque ele era homem também. Então, Jesus, ele não era um suicida programado para morrer aos 33 anos. Jesus, ele amava a vida. Mas, ao mesmo tempo, somente a sua natureza divina era capaz de fazer ele tomar a decisão que ele tomou. Lembra? Nós falamos. Lembre-se que a escola de discípulo aqui é uma construção de conhecimento ao longo de todo esse tempo. Nós tratamos lá no estudo do número 2 aqui, da apostila de número 2, nós falamos sobre o pecado. Falamos sobre Adão e Eva. O pecado, ele tem a consequência do pecado. Qual é a consequência? A pornografia, a traição, a violência, a divisão, a fofoca, enfim, as obras da carne, né?
todas lá listadas, está lá, essas são as consequências do pecado. Mas o pecado ele é algo muito mais profundo. Ele é uma decisão minha e sua de não seguirmos aquilo que Deus estabeleceu como verdade. Nós queremos viver a nossa vida nas nossas próprias bases, que foi a decisão que Adão e Eva tomam lá no Jardim do Éden. Quando eles decidem ali comer do fruto proibido, a questão não era em si o fruto, a questão era não obedecer a palavra de Deus, não obedecer uma ordenança clara de Deus. E isso é a definição de pecado. E lá no jardim, o primeiro Adão falha em fazer a vontade de Deus. Deus disse: olha, eu não quero, a minha vontade é que você não coma, você pode comer de tudo menos a proibida você é essa fruta. E ele se rebela contra a palavra, contra a determinação de Deus daquilo que tinha sido estabelecido. E onde esse Adão erra e peca e cai e entra a morte para toda a humanidade, é onde o segundo Adão, a gente vem em Hebreus falando sobre isso, ele é bem sucedido, justamente porque era necessário que ele obedecesse em tudo. Então, onde o primeiro tem a rebeldia, a rebelião contra aquilo que era a palavra de Deus, a determinação da palavra de Deus, aqui você tem uma obediência. A minha vontade, assim, mal comparando, tá? Não estou dizendo o que aconteceu, só estou especulando. Lá em Gênesis era: a minha vontade é comer o fruto, mas Deus me disse que não era para fazer. Então eu me submeto à vontade de Deus. E Adão teria sido bem sucedido na sua provação, vamos dizer assim. Mas ele sabe: o meu desejo é comer o fruto, Deus proíbe que eu coma o fruto, mas eu vou comer assim mesmo, porque eu quero saber qual é a definição de bem e do mal. Eu quero viver a minha vida nas minhas próprias bases. E essa decisão é a natureza do pecado para toda a humanidade. Quando eu e você decidimos não seguir aquilo que está na palavra de Deus, quando eu e você decidimos viver uma vida diferente daquilo que Deus estabeleceu em sua palavra, no final do dia, o que eu e você estamos dizendo é que nós queremos viver a nossa vida nas nossas próprias bases, nas nossas próprias decisões. Não é mais o que Deus diz que é santo ou não é santo, o que é correto, aquilo que é a sua vontade, não. Agora são as minhas decisões. Eu vivo a vida da maneira como eu quero e da forma como eu quero. Então, perceba como você vai se aprofundando nisso, você vai vendo que talvez detalhes que pareçam mínimos e passem desapercebidos, uma hora só, contudo seja feita a tua vontade. Legal, a gente lê isso e passa direto, né? Não, ali é o ponto primordial para o start, a ignição de todo o processo de submissão de Cristo à vontade de Deus, da sua morte substitutiva em nosso lugar e da sua vitória na cruz para que nós pudéssemos ser salvos. Porque ali ele diz: olha, se possível, teria o desejo de não morrer hoje. Eu amo a minha vida e não quero morrer hoje. Esse é o desejo do 100% homem. Porque para ter valor à entrega da vida, ele precisava não desejar a morte. Ele não desejava a morte. Mas ele fala: contudo, diferente do primeiro Adão, que escolheu fazer a sua própria vontade, não a minha, mas a sua vontade, Pai. Que seja feita a sua vontade. E ele se submete. E aí ele inverte toda a lógica daquilo que tinha acontecido no Getsemane. Então, quando há desejo, insubmissão, rebelião, pecado, morte, aqui o segundo Adão, há um desejo, mas em vez de insubmissão, submissão. Em vez de pecado, qual é a definição de pecado que nós sempre falamos aqui? É rebelião contra Deus e sua palavra. É uma rebelião ativa ou uma diferença passiva. Ou eu estou claramente contra a palavra, ou eu estou indiferente à palavra. Aqui é uma submissão total à vontade de Deus, aquilo que era o desejo de Deus, ao ponto de ir até o que falamos em Filipenses, a morte mais vexatória, a morte de cruz. E a partir dali, assim como desejo, insubmissão, rebeldia, pecado, o pecado entra no mundo e o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte. Aqui a decisão, a submissão tem, em vez do pecado, a santidade, a, a decisão
alinhada com a vontade de Deus. E como aqui gerou a morte, que foi o pecado, a santidade e a submissão de Cristo gera vida. E por conta dele, nós passamos a ter novamente vida em Deus e vida com Deus. Então, esse ponto para nós ele é fundamental para nós entendermos aquilo que nós cremos. Para você entender o quanto é profundo, qual foi o tamanho do sacrifício de Cristo na cruz. E o que representa esse sacrifício. E era necessário que a gente definisse isso. E por isso a fórmula da Calcedônia, e eu vou ler aqui rapidamente, vem essa definição. Né? E aí começa assim: fiéis aos santos pais, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, constando de alma racional e de corpo, consubstancial, ou seja, na mesma existência ao Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, ou seja, da mesma natureza a nós, segundo a humanidade. Ou seja, era Deus e ao mesmo tempo era homem, segundo a humanidade. Em todas as coisas semelhantes a nós, quer dizer, a mim e a você, excetuando, ou seja, com a única diferença, o pecado gerado, excetuando o pecado, então, semelhante a nós, com a única exceção que não pecou, Jesus foi santo em todos os seus caminhos, ele foi gerado segundo a divindade antes dos séculos pelo Pai e segundo a humanidade por nós, e para a nossa salvação, gerado da Virgem Maria, Mãe de Deus, um só mesmo Cristo, Filho Senhor unigênito, que se deve confessar em duas naturezas inconfundíveis, imutáveis, inseparáveis e indivisíveis. A distinção da natureza de modo algum é anulada pela união, mas, pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, não dividido ou separado em duas pessoas, mas em um só, em um só e mesmo Filho unigênito, Deus, Verbo, Jesus Cristo Senhor, conforme os profetas outrora a seu respeito testemunharam, e o nosso mesmo Jesus Cristo nos ensinou, e o credo dos pais nos transmitiu. Então, era uma declaração muito clara de que qualquer um que chegar para você e dizer, não, existia, Jesus era só um espírito, ele é um herege. Não é aquilo que a Bíblia ensina, a gente vai ver aqui do ponto de vista bíblico e que a igreja também estabeleceu através da fórmula de Calcedônia, baseado no ensinamento bíblico e na doutrina dos apóstolos. Ah, Jesus só era homem depois que ele virou Deus. Mentira. E aí, por que a gente está tratando sobre isso? Porque é muito comum, e aí vocês vão começar a identificar no dia a dia de vocês, esses ensinamentos perigosos que às vezes ocorrem. Nós já falamos aqui, né, sobre a testemunha de Jeová, que não aceitam que Jesus é um Deus da mesma natureza igual a Deus, mas é um Deus menor, né, um Deus diminuto. Isso para nós é uma heresia. Então nós consideramos eles como uma heresia. Você tem uma série de ensinamentos hoje e de pseudo-igrejas que acabam querendo ensinar essa distinção entre a natureza. Isso não é novo, né? Os gnósticos lá atrás, agnósticos defendiam isso lá atrás, os gnósticos lá atrás defendiam isso sobre Jesus não poder ter uma forma material, só espiritual. Mas nós precisamos entender que Jesus, e aí a gente vai ler na palavra de como Jesus ele era 100% perfeitamente homem e 100% perfeitamente Deus. Isso tem um nome, se chama união hipostática de Cristo. Jesus ele era inconfundível, imutável, inseparável e indivisível em toda a sua natureza. Jesus ele substancialmente ele tinha a natureza do Pai, segundo a divindade, e ao mesmo tempo a natureza humana, segundo o nascimento, porque ele foi gerado a partir da Virgem Maria, né, da Maria Virgem, né, através do Espírito de Deus, como a Bíblia relata nos Evangelhos. Então, tá todo mundo comigo até aqui? É porque assim, é um assunto um pouco denso hoje, mas é importante que eu cheque com vocês se está tudo bem. Vocês Sim, pastor. entenderam esse contato. Bem, interrompe, eu estou com a tela aqui virando a apostila, eu não estou vendo as vezes vocês, então interrompe. Sim, pastor. Bem?
Então, é fundamental que nós entendamos isso, que você entenda isso. Porque existe muita dificuldade, às vezes, da maioria dos cristãos de ter essas bases de fé, e isso é fundamental para a nossa vida, é, é, vamos dizer assim, de posicionamento diante de um monte de coisa que a gente se confronta, às vezes, no dia a dia. Eu sempre costumo falar, é impressionante como tratam, e nós nos deixamos, às vezes, tratar, nós crentes, protestantes, como se tivéssemos uma fé menor, uma fé burra, uma fé tapada, né? As pessoas que são manipuladas, né, pelos líderes, pelos pastores, e uma grande maioria até por falta de conhecimento e também por desejo, né? Lembre-se sempre que Jesus, na multiplicação dos pães, ali, eu sempre cito esse trecho porque para mim ele é muito impactante. Imediatamente depois ele atravessa, né? Ele manda os discípulos de barco e à noite ele atravessa sozinho para o outro lado da margem do mar ali. E aí aquela multidão que tinha comida do pão e do peixe, vê que Jesus não está ali de manhã, ah, cadê Jesus? Cadê Jesus? E atravessa, vão atrás. E ficam meio que espantados. A gente viu os discípulos entrarem no barco, não viu você, como é que você chegou até aqui? E Jesus dá um corte seco. Jesus fala assim, olha só, vocês não vieram aqui por minha causa. Vocês não estão olhando para mim. Não é por minha causa que vocês estão vindo aqui. Vocês estão vindo aqui porque ontem vocês comeram pão e comeram peixe. Encheram a barriga de pão e peixe. Se eu estou contextualizando, né? Comeram pão e comeram peixe. Vocês estão interessados naquilo que eu posso dar e não em quem eu sou. E hoje, a maioria das pessoas, e lembre-se sempre, a gente está falando ali, tinha uma multidão na multiplicação dos pães. A grande maioria ali, sei lá, eu estou chutando, pode ser 70, 50, 40, 90% daquelas pessoas, elas estavam atrás de Cristo pelo que Jesus podia dar a eles. Não por quem Jesus era. Não porque eles reconheciam isso que nós estamos tratando aqui, a divindade de Cristo, que era Deus no meio deles. Se eles tivessem a percepção de que era Deus no meio deles, a última coisa que eles iam se preocupar naquele dia era como que Jesus atravessou aquele mar, ou se eles iam comer mais pão. E muita gente hoje em dia, essa multidão, ela só se deslocou no tempo. Tem muita gente que está nas igrejas hoje e que seguem a Cristo só por aquilo que Jesus pode dar. Não conhece o Senhor, não reconhecem ao Senhor, não tem intimidade com Deus, vivem de experiências, de sentimentos, tratam a igreja como um self-service, né? Eu vou ali, como, se a comida for boa, eu fico, aí semana que vem eu como em outro lugar. Não tem. A igreja não é um clube social. Nós somos uma unidade, nós somos uma comunhão. Idealmente, nós temos que nos amar, cada pessoa que está aqui, que faz parte da nossa comunidade. Não é que você é obrigado a ficar, mas uma vez que esteja, nós somos obrigados a nos amar de uma maneira profunda, uns pelos outros. Somos irmãos em Cristo, vivendo na igreja que o Senhor estabeleceu. E as pessoas continuam seguindo aí Cristo pelo pão, pelo peixe. Aí cai nessas balelas, é o profeta do Pix, é o não sei o quê, é o apóstolo, paipóstolo, tripóstolo. É o que eu tenho que ligar para o pastor para pedir autorização para mim no aniversário da minha irmã, que eu vou faltar à igreja no domingo. Isso tudo é porque as pessoas abandonaram, elas não conhecem, elas não querem conhecer, na verdade. É difícil, eu sei que é difícil, assim. Para todos nós, é. Tá aqui, passar uma hora aprendendo, entendendo, conversando. Tem assuntos que são mais legais, que ardem no nosso coração, tem assuntos que são mais densos e acabam sendo um pouco, de certa maneira, até pesados, um pouco chatos de tratar, mas são bases da nossa fé e a gente precisa conhecer. Para não acontecer o que eu estava quando eu comecei a tratar sobre isso, nós sermos considerados e aceitarmos, crente é tudo burro, crente é tapado, crente é massa de manobra, de pastor. Talvez a maioria até seja, mas um crente nascido de novo, alguém que tem conhecimento e relacionamento com Deus, nós não somos, a nossa fé é muito profunda. A gente está falando aqui de uma fé que foi definida aqui há 1.500 anos atrás, há 1.600 anos atrás, já tinham pessoas
tratando de maneira filosófica e profunda a natureza de Cristo. E foi esses pensamentos que moldaram a sociedade moderna, a sociedade contemporânea. Então, assim, não conhecer é muito ruim, essa é a verdade. Eu não tenho dúvida nenhuma que meio vocês me amam, sou pastor, né? A gente se ama como irmãos em Cristo, mas tudo que vocês aprenderam, se em algum momento eu me levantar e começar a falar um monte de coisa que heresia, nem mesmo o carinho, o amor que vocês têm por mim vai fazer com que vocês permaneçam. Você vai falar, pastor Lúcio está louco, ficou louco. Senão uma coisa, tá falando outra agora. Não é isso. E eu sempre falo aqui, os crentes de Bereia, lá, e lá na palavra, será que está escrito isso efetivamente? E é para isso que nós estamos aqui aprendendo na escola, ou você deveria estar assistindo esse vídeo pelo YouTube, estar aprendendo na sua igreja, com alguém que seja um homem fiel, como diz em Timóteo, né? Que seja ter sido discipulado por outro, homem e mulher, né? Pessoas fiéis que tenham sido discipulados por outro, que ensinaram a outros e que estão ensinando a palavra de Deus. E aqui nós vamos tratar aqui de maneira corrida sobre isso. A divindade absoluta do Cristo encarnado, né? Ele possui atributos divinos, como a eternidade. Alguém pode ler, por favor, João 8:58? João capítulo 8, versículo 58. Eu posso, pastor? Por favor. Só um minutinho. João 8:58. Isso. João 8. Só um minutinho. João 8:58. Isso. Jesus respondeu: É isso? Isso. Uhum. Eu garanto a vocês, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, esse é um versículo muito assim, impactante, porque o que Jesus está dizendo assim, ele está no meio do discurso, ele está falando assim, ó, eu garanto a vocês que ele está falando sobre Abraão, se ele era maior que Abraão, enfim. E a questão é que, assim, antes que Abraão existisse, eu sou. E esse eu sou é a mesma declaração que, que, que o Senhor faz lá em Êxodo capítulo 3 para Moisés. Em nome de quem eu vou, Deus? Eu tenho lá um monte de Deus do Egito. Falei sobre isso domingo. Osíris, Íris, tem um monte de Deus lá. Faraó no Egito. Todo mundo é Deus. E eu falo para eles que eu estou vindo. Tem 400 anos que ninguém ouve falar de você. Qual é seu nome? Em nome de quem? Eu falo lá. E o Senhor fala, eu sou. Eu sou aquilo que eu sou. Eu sou o Senhor. Yahvé. Jesus está dizendo isso. Ele está se identificando. Ele está dizendo claramente, eu sou. Antes de Abraão, eu sou. Eu sou. Aquele que se revelou lá em Êxodo. Então, é ele que está aqui agora em forma humana. Em Lucas, no capítulo 6:8, né, Jesus ele trata sobre isso, ele fala, eu vou ler um versículo 7, né? Versículo 6. E aconteceu também no outro sábado, Jesus estava no outro sábado, que entrou na sinagoga, estava ensinando. E ali havia um homem que tinha a mão direita mirrada, ou seja, né, a mão atrofiada. E os escribas e fariseus observando Jesus se ele ia curar esse homem no sábado, para acharem do que o acusar. Mas ele, olha, e esse é o versículo, mas ele bem conhecia os seus pensamentos. Quem é que tem capacidade de conhecer os pensamentos do homem, senão o próprio Deus? Mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e fique em pé no meio. E levantando-se, ele ficou em pé. Então Jesus lhe disse: Uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse o homem: Estende a sua mão. E ele fez, assim o fez, e a mão lhe foi restituída, sã como a outra. E ficaram cheios de furor, que os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. E aconteceu que naquele dia subiu ao monte para orar e passou a noite em oração. Então, Jesus ele conhecia o pensamento dos fariseus. E conhecendo ele, a Bíblia declara, e conhecendo os pensamentos dele, Jesus vai na ferida, fala, levanta. E aí pergunta, é lícito curar no sábado? Salvar, matar ou morrer no sábado é lícito? Porque no sábado, né, o Shabat.
E aqueles homens ficam assim, Jesus vai e cura o homem imediatamente. E preste atenção, e eles ficam furiosos porque Jesus havia curado. E isso é algo que Jesus confronta o tempo todo ali durante o seu ministério. Tanto é a ponto de um dos momentos Jesus perguntar assim: vocês falam que eu sou do. Eu faço milagres em nome. Eu faço milagres em nome de Beelzebub ou em nome de Deus. Vocês têm que decidir. Porque esse exemplo aqui é um exemplo claro. Se curar a mão é bom e é Deus que faz, então eu sou de Deus. Eu sou Deus, porque só Deus pode fazer isso. Mas se vocês decidirem que não é Deus, então se não é Deus, é Beelzebub, é o diabo. E aí o diabo, que é o causador de todo o mal, de toda a enfermidade que é destruir a vida humana, ele está curando, e aí ele vai ter um reino dividido. Uma parte dos demônios mata e eu estou endemoniado e saro, e curo, e liberto. Eu liberto Satanás de Satanás. É mais ou menos esse questionamento. E é um reino de. Aí quando é a famosa frase que Jesus falou: olha, então o reino dividido vai subsistir. Jesus era Deus e ele se manifestava de maneira muito clara, sem esconder isso em todo o tempo. Né? Vamos ler Mateus 28, 18, é o texto que fala sobre toda autoridade, né? Me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide e fazer discípulos. Toda autoridade, todo poder e autoridade foi dada a Cristo. E aí a gente vai ver diversas manifestações nesse sentido. Ele faz que somente Deus é capaz de fazer, como perdoar pecados. Vamos ler lá Marcos 2, versículo 1 ao 12, por favor. Eu estou aqui, ó. Marcos, capítulo 2, versículo 1 ao 12. Pode ter. 2, 9. Acho que meu óculos não dá para ler, não. Fechou? Pode ler, por favor. Alguém achou? Marcos 2. Versículo 1 ao 12. Vou ler, pastor. Amém. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Carmarfeu, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e eles pregavam a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhes um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil ao paralítico, os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu lhe digo, levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vi nada igual. Amém. Amém. Então, essa é a cura do homem paralítico, né? Então,
Aqui é muito claro, né? Os homens, Jesus fala assim, perdoa os pecados. Fala, seus pecados estão perdoados. É importante a gente bater nesses textos, né? E pensar um pouquinho neles, porque para nós hoje, né? É muito comum, né? Assim, o pecado, nosso pecado é perdoado em Cristo, pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados. De certa forma, o pecado perdoado ficou muito comum, né? Na nossa cultura cristã, vamos dizer assim, né? Mas é algo que não existia até aquele momento. Não existia, assim, tinha que ter um sacrifício, a morte, uma vez lá, levar lá no templo, mas esse perdão de pecado, assim, né, no bom sentido, direto, não era assim que funcionava. E Jesus falou, olha, tá perdoado os seus pecados. E ele falou, mas quem esse cara acha que tá achando, quem ele acha que é? Perdoar pecado, somente Deus pode perdoar pecado. E Jesus, olha, ele sente no seu espírito, né? Jesus, ele, como Deus, e ele sente no seu espírito qual era a intenção deles, o que eles estavam comentando. Jesus fala: olha, o que é mais fácil? Eu dizer para ele: seus pecados estão perdoados, ou levanta e anda? Pega suas coisas e anda. E aí Jesus fala: para vocês saberem que eu sou aquele que eu estou dizendo que eu sou, para vocês saberem que eu sou Deus, ele fala para o paralítico: levanta e anda. Então, assim, indiscutivelmente, né, Jesus ele era a manifestação perfeita de Deus no nosso meio, mas também guardando todas as suas características humanas. João 10:30, né, esse texto aqui de João 10:30, é um texto quando Jesus diz que, claramente, ele fala, olha, eu e o Pai, nós somos um, né? Eu vou ler aqui, olha, João 10:25. Eu vou ler do João 10:25 até o 10:30. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu os conheço e elas me seguem. Lembra que nós falamos disso? Lá na eternidade, Deus olhou aqueles que responderiam ao seu chamado, a sua voz, né? E esses são as ovelhas. E Jesus fala: as minhas ovelhas, elas me ouvem. Elas ouvem a minha voz. Eu conheço elas e elas me seguem. Eu conheço elas desde a eternidade. A Sil, o Jorge, a Tânia, o Ellison, o Léo, a Tatiana, enfim, todos nós aqui, né? A Yasmin, que está aqui, eu estou pegando os nomes, a Priscila, todos nós somos ovelhas. Jesus conhece cada um de nós. Ele fala: olha, minhas ovelhas me conhecem. E eu conheço elas ouvem a minha voz, elas sabem, elas me seguem, elas vão responder esse chamado. E aí no versículo 28 ele continua: lhes dou a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna. E elas jamais perecerão, e ninguém poderá arrancar elas da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, e ninguém pode arrancar da mão do meu Pai. E eu e o Pai somos um. E aí os judeus imediatamente, novamente, eles pegam pedras para apedrejá-lo. Que quando ele fala eu e o Pai somos um, ele está dizendo que ele é Deus também. Para os judeus isso era inconcebível. Então, é muito claro, durante todo o ministério de Cristo, ele declara quem ele é. A perfeita humanidade, né, do Cristo encarnado. Ele possui um corpo humano, né, porque ele cresceu e se desenvolveu. Lucas vai falar sobre isso. Jesus crescia em graça, né, em conhecimento. Jesus foi um bebê, Jesus teve 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, né, até chegar o tempo do seu ministério. Ele chamava a si mesmo de um homem, né, do filho do homem. E ele estava sujeito às limitações e sentimentos que todo ser humano tem. Ele tinha fome, ele tinha sede, ele tinha cansaço, ele tinha tristeza. João 10:35, 11:35 aqui, eu vou pegar esse texto, né? João 11:35 tratava sobre isso, que é até o louvor que nós cantamos sempre, né? Que é quando que é uma situação envolvendo ali Marta e Maria com a morte de Lázaro, né? E aí o que acontece? No versículo 35, 11:35 é o versículo mais curto da Bíblia, né? Ele só diz uma única coisa. Ele diz assim: Jesus chorou. E diz assim: olha, ao ver chorando Maria, chegando ao lugar onde estava Jesus, estava. Vou voltar tudo de novo.
Eu vou voltar aqui no texto, eu vou pegar o inteiro isso para a gente pegar tudo. Ó. Vou voltar. Eu vou pegar o texto inteiro. Havia um homem chamado Lázaro. Deixa eu só compartilhar o texto aqui com vocês, para a gente ficar, vocês verem o texto também, para a gente não ficar mais interativo. Vocês estão vendo o texto, né? Estou aqui. Ó. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então os irmãos de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir disso, Jesus disse: Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã de Lázaro, a irmã dela e Lázaro. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, e olha que interessante, né? Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Jesus amava Marta também, né? Não só Maria, né? Que escolheu a boa parte, mas Jesus amava seus discípulos, né? Amava Marta, amava Maria, amava Lázaro, né? No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Voltamos para a Judéia. E estes disseram: Mestre, há poucos judeus tentaram apedrejar e assim mesmo vão voltar para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguindo, dizendo-lhes: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar? Jesus tinha falado da sua morte, mas seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então, lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus discípulos: Vamos também para morrermos com ele? Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-lo pela perda do irmão. Quando Maria ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Perdão, quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. E disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus dará tudo o que pedires. E disse-lhe Jesus: O seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela lhe respondeu: Sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, ele disse-lhe: O mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram, supondo que ela ia ao sepulcro para lhe chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava, vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no seu espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntando ele: Vem e vê, Senhor. E responderam. E Jesus chorou. Jesus sabia que Lázaro estava morto. Jesus sabia de toda aquela situação. Sim ou não? Jesus fala para os discípulos: ó, Lázaro morreu. Agora a gente vai lá para trazer ele de volta à vida. E Jesus chega lá e chora. Não é que Jesus chora pela situação, Jesus se compadece, ele se emociona com aquele ambiente. Você vê ele amava Marta, Maria, ele vê as pessoas chorando, as pessoas consternadas, aquele ambiente de tristeza, e Jesus chora, se emociona e vê a dor daqueles que ele amava. Isso é a natureza de Cristo. O homem manifesta aqui, assim como ele era Deus. A gente está vendo aqui coabitando as duas naturezas. Jesus está dizendo assim: olha, eu vou lá e vou ressuscitar, porque eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou Deus. E eu vou lá e vou ressuscitar ele. E ao mesmo tempo, Jesus chora, porque Jesus vê aqueles que ele amava sofrendo.
Então, é muito profundo isso. Então os judeus disseram, veja como ele amava. Mas alguns disseram, ele abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse. E aí Jesus, outra vez, profundamente comovido. Jesus estava profundamente comovido. Foi até o sepulcro. Era uma gruta com pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois fazem 4 dias. E disse-lhe Jesus, não lhe falei que, se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que crê que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu, e com as mãos e os pés envolvidos em faixa de linho e o rosto envolto no pano, disse-lhes Jesus, tirem a faixa deles e deixem-nos. Então, é muito claro, assim, que quando você começa a ter essa visão de tudo que Jesus estava fazendo, é muito claro quem era Cristo, qual era o seu poder, o que ele estava realizando. E essa união, essa divindade, eu termino aqui a aula, né? Ela era muito clara em todo o ministério de Cristo. A união da divindade e da humanidade de Cristo encarnado. A união dessas da natureza é chamada união hipostática, como eu já tinha falado. E é um dos conceitos mais difíceis de se entender na teologia cristã. É óbvio que para a gente é difícil de entender isso. A nossa humanidade não alcança isso. Porque a gente está acostumado que 100% de alguma coisa é 100% de alguma coisa. Que eu estou dizendo. Você diz assim, de que é feito esse brigadeiro? É 100% feito com leite moço. Ou ele é 80% leite moça e 20% chocolatado. Sabe, você está acostumado que o 100% de algo, ele é ou a soma de duas partes que não são inteiras, 50% de alguma coisa, 50% de outra, 20% de uma coisa, 80% de outra, ou é 100% de uma única coisa. Então, ou Jesus era 100% homem, na nossa mentalidade, ou era 100% Deus, ou era 50% homem e 50% Deus. Mas Jesus não era 50% homem, ele não era metade homem, metade Deus. Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. E esse é um dos conceitos mais difíceis de nós entendermos no cristianismo. O significado dessa natureza. Porque é um conjunto de atributos, primeiramente. Jesus mantinha todos esses atributos divinos e todos os atributos do ser humano numa mesma pessoa. Acabei de mostrar aqui. Jesus está falando, olha, eu vou lá, vou ressuscitar, para a glória de Deus, para que vocês creiam em mim, eu sei o que está acontecendo, Lázaro não vai morrer, eu vou fazer, e ao mesmo tempo ele chega lá e vê as pessoas que ele ama tristes, e ele chora. E ele está profundamente compadecido pelo sofrimento humano. O caráter da união, né? As duas naturezas de Cristo estavam unidas, sendo inconfundíveis, imutáveis, indivisíveis, inseparáveis, formando uma única pessoa. Por isso que Cristo é o único intermediador entre Deus e o homem. Deus viveu entre nós. E Deus conhece tudo aquilo que é a nossa natureza. Jesus não pecou, mas Jesus foi tentado. Jesus conhece o seu coração. Jesus conhece o meu coração. Jesus sabe o quanto é difícil a nossa natureza. Então, pastor, isso é uma validação para me pecar também? Não, não é. Tanto não é que Jesus sabia disso e que ele fez algo mais profundo. Olha como é que como é que a Bíblia é linda, como tudo se encaixa. Jesus veio aqui, viu, olha, não dá. É óbvio que assim, eu estou contextualizando. Deus já sabia, o Senhor já sabia, ele é onisciente, onipresente, mas ele experimenta, né, nesse aspecto, não dá, sabe? Assim, é necessário que a gente faça algo e que esse algo que seja enviado o Consolador. A única maneira de a gente ser sustentado nessa forma é cheio do Espírito. E ele fala, eu vou, mas eu vou mandar o Consolador, e eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E é necessário que morra vocês para que eu viva em vocês. É necessário que aquele que quer vir após mim negue a si mesmo, negue essa natureza, tome a sua cruz e me siga. Jesus, mais do que ninguém, ele entende seu coração, ele entende. Por isso que não é que a gente vai buscar o pecado, não é que. Olha como é que é mais profunda essa relação do que simplesmente, sabe? Pequei agora, tudo perdido, tudo não perdido, a minha santidade. Não é sobre isso o cristianismo. O cristianismo é sobre quanto um Deus tão grande, tão infinitamente grande, poderoso e
santo, ele amou a mim e a você. E o quanto ele conhece das nossas limitações e o quanto ele está disposto a perdoar elas, sabe? Se você tem um coração sincero e honesto diante dele. Não é sobre perfeição, é sobre honestidade. Eu estou falando isso tem quase 2 meses já. Não é sobre perfeição, é sobre honestidade. Deus, ele não espera que simplesmente nós sejamos perfeitos, porque é impossível que sejamos assim. Paulo fala sobre isso, o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse acaba cometendo. E essa é a nossa natureza. E tanto é assim que Jesus tomou para si as nossas dores para fazer algo, o maior milagre de todos, transformar mim e você em alguém incorruptível. Marta estava esperando ali, né? Ele falou: eu sei, Senhor, que o Senhor há de vir e ele vai ressuscitar naquele último dia. Eu sei que isso tudo aqui, que essa dor que eu estou sentindo, que meu irmão morreu, que ele faleceu, tudo isso eu sei que vai acabar, a gente vai viver. E Jesus fala: não, eu não sou limitado por lá, eu não estou lá. Lembra que eu estou falando sobre tanto tempo que Deus não é limitado a presente, passado e futuro? Não é lá. O último dia, para você é o último, para mim é agora. Não é lá. Eu não vou ressuscitar lá. Porque a ressurreição lá é a mesma aqui, porque essa ressurreição sou eu. Eu não estou limitado pelo presente, passado, futuro. Se ele já morreu, se ele deixou de morrer, se é o último dia que vai ver. Não, é a ressurreição, a vida, a cura, o milagre é para o agora, porque o Senhor, ele é o Deus do agora. Porque Deus não está limitado pelo tempo. Não importa, isso é tão profundo, eu termino aqui. Não importa o que está acontecendo na sua vida, o que aconteceu na sua vida, na minha vida, não importa. Foi no presente, no passado, só no futuro, não interessa. Porque o Deus a quem nós servimos, o Deus que nos amou nessa profundidade, ele não está limitado por essas coisas. A matéria de Deus, a matéria-prima de Deus para o milagre é o nada. Senhor, eu não tenho mais nada, não confio mais em nada. Eu não tenho mais em nada, mais nada no que me apegar. E é justamente aí que Deus realiza o milagre. Porque enquanto depender de você, de mim, do fulano, do ciclano, não tem glória nenhuma em Deus. Porque, e aí termina aqui, se Jesus tivesse chegado naquele momento e Lázaro doente ainda, Jesus tivesse curado, por exemplo, podiam ter falado, foi o Tilenol que ele tomou, não foi aquele antibiótico lá que deram na veia dele, e aí ele vai, Jesus está falando que curou, mas nada, foi aquele remédio, aquela chá de boldo que a tia dele preparou para Lázaro, e ele ficou bonzinho, era fígado. Não tinha glória ali para Deus. Agora, quando chegou, o que aquelas pessoas poderiam fazer? Nada. Quando chegou o momento do nada, Deus fez o milagre. Porque a matéria-prima de Deus na minha e na sua vida é o nada. Pastor, eu estou agoniado, estou perturbado na minha alma, porque eu não tenho mais em nada do que confiar, não tenho mais nada que me segurar. Meu irmão, é agora, então. Se prepara, porque Deus vai mudar a sua vida. Porque agora é para a glória dele. Agora é para a glória dele. Agora o nome dele vai ser exaltado na sua e na minha vida. Jesus abençoe a sua vida, que você possa meditar nisso. O Senhor Deus, ele é Senhor de todas as coisas. Não existe absolutamente nada que possa separar nenhum de nós do amor dele. Jesus falou: as minhas ovelhas que o Pai me deu, ninguém pode arrancar da minha mão. E eu, nem do meu Pai, porque ele é maior que todos, e eu e o Pai somos um só. Jesus te ama, Jesus tem literalmente um plano para sua vida. Somente creia nisso. Vamos orar para nós encerrarmos a nossa aula nessa noite. Em nome de Jesus. Eu vou pedir à minha esposa para orar pelo nosso encerramento, para nós encerrarmos a nossa aula. Amém? Amém. 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 Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço, Senhor, meu Deus, por essa oportunidade de estarmos reunidos, Senhor, meu Deus, aprendendo mais de Ti, Senhor. Obrigada, Senhor, meu Deus, por ter usado a vida do meu esposo, meu Deus, nessa noite. Por essa aula, Senhor, meu Pai, tão necessária, Senhor, meu Pai, tão profunda, Senhor, meu Deus. Como é bom, Senhor, meu Pai, ouvir, Senhor, meu Deus, das Tuas riquezas, Senhor. Como é bom ouvir, Senhor, meu Pai, quem é o Senhor de verdade em nossas vidas. Como é bom aprendermos, falarmos, Senhor, meu Pai, sobre quem é Ti, Senhor, meu Deus.
Te peço, meu Pai, que essa aula venha continuar ardendo, Senhor, meu Pai, no nosso coração toda semana, Senhor, meu Deus. Por toda a semana, Senhor, meu Pai. Que tenhamos, meu Pai, essa vivência, meu Deus, dia após dia, Senhor, meu Pai. Que não seja somente uma hora, meu Pai, ouvindo de Ti, Senhor, meu Pai, mas sim, meu Pai, latejante, Senhor, meu Deus, em nosso coração, Senhor. Eu te peço, meu Pai, seja com cada um presente nessa noite. Abençoa, meu Pai, o sono, meu Pai, o descanso. Quem estará, Senhor, meu Pai, ouvindo essa aula, Senhor, para honra e glória do Teu nome, Senhor. Que vidas sejam alcançadas, Senhor, meu Deus. Que a sua clareza, meu Pai, venha trazer paz, meu Pai, aos nossos corações, Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. É que eu te peço e te agradeço, para honra e glória do Teu nome. Amém. 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 Jesus abençoe a sua vida. Amém. Jesus abençoe, amamos vocês. Fiquem na paz.